Sabemos que despontando ali dos grandes problemas de uma pequena empresa está a aquisição de cliente. A sua empresa ela pode estar em duas situações. Ela já foi aberta, já está operando e está tendo a necessidade de se adaptar ao público que tem no local. Ou dois, você está montando o seu negócio agora e você está definindo quem é o seu cliente, a persona do seu cliente, aonde você deve abrir o seu negócio. Se você estiver na situação um, você está com um grande problema que deve ser resolvido logo. E se você estiver na situação 2, parabéns. Você nesse momento está prestes a conhecer alguns conceitos que se devem ser considerados. Mas mesmo se você estiver na situação um, você tem que se adaptar rapidamente ou o seu negócio pode morrer. Então, eu vou passar aqui alguns insights, algumas coisas que nunca mudam, independente do tipo de negócio que você tá, beleza? A aquisição de clientes hoje, muitas empresas estão adotando os modos radicais, compram ali inúmeros anúncios em determinados aplicativos, às vezes, a maioria das vezes não tem nada a ver com o seu negócio, mas o foco nesse tipo de aquisição de anúncio é justamente fazer a sua marca ser lembrada. É um ponto positivo, só que é um dinheiro mal gasto, porque as pessoas que estão ali utilizando aquele tipo de aplicativo talvez não seja o seu cliente-alvo. E o que você está fazendo é queimando dinheiro. Isso não é certo. Então, vou falar aqui de alguns pontos que podem melhorar o seu negócio e trazer talvez uma luz aí para você conseguir mais clientes. Quando a gente pensa em cliente, a gente tem que criar a persona do nosso cliente, ok? A gente tem que pensar como o nosso cliente pensa. A gente tem que pensar as ações que seriam tomadas por eles no momento de uma compra, no momento da aquisição de um serviço. Né? E assim, uma coisa que eu sempre falo é que no começo você não precisa nichar, você pode pegar ali um público determinado e depois, conforme o tempo vai passando, você vai criando nichos, ou seja, uma especificação, uma especialidade dentro da sua empresa. Mas por que criar nicho? Quando você cria um nicho, você consegue, se for uma empresa que revende o produto, você consegue comprar mais barato, porque você vai comprar em grandes quantidades, você vai entender mais sobre o produto e assim conseguir passar as informações para o seu cliente de uma forma melhor. E não se iluda, o cliente ele sempre procura isso, ele sempre procura informações que ele possa acreditar e não uma coisa aberta e genérica. Então a questão do nicho é muito importante sempre em qualquer tipo de empresa que se já tenha um começo, que se já tenha alguns anos aí de vida. Então, niche a sua empresa, escolha produtos alvos, escolha tipos de serviço alvo. Um exemplo, se você é uma oficina mecânica, você pode trabalhar apenas com carros franceses ou carros americanos. Assim você nicha e os clientes que vão vir para você sabem que você é um especialista e que você sabe exatamente o que está fazendo e não se importará de pagar um pouco a mais pelo serviço que está sendo executado, porque ele sabe que ali tem uma especialidade, ok? Então, o primeiro ponto é nicho. E um outro ponto que sempre passa e que também deve ser analisado são os hábitos do cliente. Os hábitos. Por que, que eu tenho que saber o hábito do meu cliente? Por quê? Senão você não consegue ser visto por ele. Né? Talvez você esteja
numa localidade onde os clientes, eles praticamente dormem, eles não passam um dia nesta localidade. Então, talvez você esteja até no ponto errado, né? Você tem que atingir eles durante o dia. Aonde eles estão durante o dia? Quais são os hábitos do seu cliente? Ele sai para correr, o seu cliente ele vai no mercado, o seu cliente ele utiliza mais transporte público ou ele utiliza veículo próprio. Quais são os hábitos do seu cliente? São pessoas que estão ligadas à parte de saúde, que são aqueles atletas de baixa performance. Quais são os seus clientes? Quais são os hábitos dele? Por que que eu preciso saber quais são os hábitos do meu cliente? Para você conseguir ser visto pelo seu cliente. Por exemplo, se a maioria dos seus clientes eles fazem caminhadas diariamente, o que você acha de certa forma é ter um custo relacionado a uma publicidade ligada à área de atividade física, de corrida. Talvez, por exemplo, se eu fornecer um simples ato, tá? Um simples ato, um assento para a pessoa poder sentar, para poder descansar quando estiver fazendo essas corridas matinais, ou eu colocar um bebedouro do lado de fora do meu comércio. Será que isso não vai ajudar? Será que eu não vou conseguir ser visto? A pessoa vai parar, vai olhar para o meu comércio, vai falar, pô, olha, esse cara aqui ele tá vendendo um suplemento, por exemplo. Ele tá vendendo um suplemento. Meu público-alvo. Meu público-alvo acabou de parar na minha loja e notou que eu estou vendendo um suplemento, que eu estou vendendo comida fitness, tá notando que eu estou vendendo outros produtos que está ligado à área de saúde, à área de condicionamento físico. Por isso que é importante você conhecer o hábito dos seus clientes para você conseguir ser visto. Outra coisa muito importante que você deve considerar no seu negócio e analisar se está de acordo é a questão do poder aquisitivo, né? Qual é o poder aquisitivo do meu cliente? E assim você vai criando a persona. O poder aquisitivo do meu cliente, eles são clientes de alta renda, eles são um poder aquisitivo de baixa renda, ou eles têm poder médio de renda, né? E os meus produtos, os produtos que eu estou comprando, né? Será que está adequado? Será que os valores estão adequados? Será que eu estou cobrando o preço correto? Todas essas perguntas, elas devem ser feitas, né? Tudo isso pensando no cliente. Você vai conseguir o seu cliente quando você estiver trabalhando com foco na aquisição. E para a aquisição, você tem que chamar a atenção. Você tem que ter um nicho, você tem que conhecer os hábitos, você tem que conhecer o poder aquisitivo do seu cliente, né? E qual é o histórico dele de compras? Ele é um cliente que sempre compra o mesmo produto ou não? Ele compra uma vez e depois ele precisa de novas compras daqui quanto tempo? Qual é o tempo de retorno desse cliente para o meu negócio? É um tempo muito longo? É um tempo curto? Então, esse tipo de pergunta elas devem ser feitas e analisadas para ver se continua com a viabilidade do negócio ou não. Ou eu preciso me adaptar logo. As empresas que mais tempo passam, as que têm mais longa longevidade, são as empresas que têm alto poder de adaptação. A sua empresa precisa ter o poder de adaptação para conseguir se manter no negócio, ok? E outra coisa que você deve sempre analisar, quais são os problemas ligados a esse tipo de cliente, ok? A partir daí, você consegue imaginar algum tipo de solução que a sua empresa possa trazer para o cliente, mesmo que não seja diretamente ali ligado ao seu negócio, mas tem alguma coisa que o seu negócio pode fazer que facilite na hora da solução ou que solucione alguma dor do seu cliente, sempre pense nisso. A comunicação também é muito importante.
quais vias de comunicação o seu cliente está usando. É um cliente que utiliza muito a internet ou não? É um cliente que ele é mais visível fisicamente, ele precisa ver a loja para poder comprar, ele precisa ver a empresa para poder fazer uso do serviço, ou o cliente ele utiliza de indicação. Tem alguns negócios que trabalham apenas com indicação, né? No meu caso também, que é contabilidade, então o cliente vem muito por indicação. Mas essa não é a única forma que se tem, ok? Eu também devo explorar outros meios, por mais que eu saiba que o meu cliente, ele, a maioria historicamente vem por esse tipo de forma para contratar o meu serviço, eu tenho que explorar, né? E assim, tem muitas coisas que devem ser consideradas. Todos os meus passos devem ser pensados no cliente. Todos os seus passos têm que ser pensados no cliente. A parte da localização também é muito importante. Como é que você vai montar o seu negócio onde o seu público-alvo praticamente só vai para dormir? Pô, você tem muitos clientes aí nessa localidade, mas os seus clientes durante os dias, eles saem para poder trabalhar fora, vai para outra cidade, igual aqui em São Paulo, uma metrópole, tem cidades dormitórias onde as pessoas só vão para dormir. Nesse caso, você montar o seu negócio onde a maioria dos clientes eles saem, por isso que é importante você entender os hábitos, quais são as ações dos seus clientes. Porque se você montar um negócio num local deste, você está fadado ao fracasso. Você não vai ter cliente. Você vai ter que se adaptar rapidamente ao que tem naquele momento. O tipo de cliente que tem. Ou seja, vai ser uma atitude regressa. Você montou um negócio, você gastou dinheiro pensando que teria cliente, você não tem, porque os seus clientes eles vão para a cidade onde você se instalou apenas para dormir. Aí você vai ter que se adaptar aos clientes que tem lá. E aí é mais dinheiro, mais tempo gasto. E muitas empresas não conseguem resistir a isso e acabam falecendo, acaba morrendo a empresa. Então, a localização provavelmente é o primeiro ponto que você deve considerar. Eu falei muitos até aqui agora, mas talvez a localização seja o mais importante. E o custo do cliente, né? Tudo isso que eu falei, muitas coisas que eu falei, gera custo e esses custos eles devem ser medidos e eles devem ser repassados nos produtos. Então, você fazer o valor corretamente do seu produto, considerando tudo que está sendo gasto. Se você é uma média empresa, né? Se você é uma média empresa, tem condição de montar um departamento comercial e o marketing, faça. Se você não fizer, o seu concorrente está fazendo e você está perdendo tempo, porque justamente esses profissionais são especialistas em adquirir clientes. Eles que vão trazer clientes para você. Se você não é, pense em tudo que eu falei até agora, que você vai conseguir criar uma persona do seu cliente, quem é o seu cliente, e você vai conseguir atender melhor. Eu espero que esse pequeno vídeo tenha ajudado, né? E você consiga adquirir mais clientes para sua empresa.